Boa noite. Que bom que você está aqui participando conosco neste culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está aqui em João 4, que foi o encontro de Jesus com uma mulher sofredora. O texto diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aparece no momento de dificuldade daquela mulher e ele traz uma palavra de consolo para ela. É isso. Deus sempre tem uma palavra de consolo, Deus sempre tem uma palavra de orientação, Deus sempre tem uma palavra de estímulo a nós. E não somente isso, mas Ele nos ajuda também a sermos bênçãos para as pessoas. Deus quer, então, nesta noite, trazer uma mensagem especial para você. Uma mensagem de consolo, uma mensagem de orientação, uma mensagem de ensino para a sua vida, para a nossa vida. Fica aqui conosco. Deus vai nos abençoar muito. Seja bem-vindo. Deus abençoe a nós nesse momento de culto. Oremos. Senhor nosso Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de falar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de, através dos nossos irmãos, Senhor, poder ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, neste culto, Senhor, estarmos dispostos, Senhor, a fazer, Senhor, o que foi dito por Ti, Senhor, porque tudo que fazemos, Senhor, é para Te servir, Senhor, é para estar mais perto de Ti, Senhor. E que possamos, Senhor, sempre estar, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, Te adorando, Senhor, Te clamando, Senhor, e estarmos sempre alegres, Senhor, e dispostos, Senhor, a falar do Teu reino, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. É o que eu te peço, eu desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
verão, e a casa se encheu toda de fumaça. Então disse eu: estou perdido porque sou um pecador. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Com a brasa tocou minha boca e logo me disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Santo, santo, santo é o Senhor, a terra cheia está de sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, a terra cheia está de sua glória. Santo Deus e eterno Pai, nós adentramos, Senhor, o seu trono de graça, nós louvamos, Senhor, o seu nome, nós te rendemos, Senhor, graças na beleza, Senhor, da sua santidade, reconhecendo, Senhor, que somos imerecedores, Senhor, da sua misericórdia, indignos, Senhor, do seu amor, Senhor, que foi demonstrado, Senhor, lá na cruz do Calvário, Senhor, quando o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para a remissão, Senhor, dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por essa graça salvadora que o Senhor fez, Senhor, a nosso favor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que pela nossa inclinação pecaminosa, Senhor, nós somos, Senhor, egoístas, arrogantes, vaidosos, querendo sempre que prevaleça, Senhor, o nosso eu, querendo sempre que prevaleça, Senhor, o nosso desejo. Mas o Senhor, Senhor, tem nos confrontado, Senhor, constrangido, Senhor, através do seu Espírito Santo, para que aceitemos, Senhor, as suas verdades, aceitemos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que façamos. Façamos a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, continua, Senhor, a nos quebrar, continua, Senhor, a fazer em nós a sua obra, continua, Senhor, renovando, Senhor, as nossas mentes, continua, Senhor, renovando, Senhor, o nosso pensamento, transforma, Senhor, o nosso coração, transforma, Senhor, a nossa vida, para que possamos te servir, para que possamos estar de acordo com aquilo que tu mesmo queres de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor, a vontade, Senhor, de exercer sempre o mal, transforma sempre a nossa vida, Senhor, que possamos estar sempre buscando a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Cuida de nós, Senhor, não somente hoje, mas durante todo o transcorrer da nossa vida, Senhor. Senhor, nós te pedimos tudo isso, te agradecemos, no nome de Jesus, seu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos. Convido vocês a cantarem em louvor ao nosso Deus, cada um em suas casas, o hino número 19, Ó Rei Sublime, do Inário Novo Cântico. Majestade e glória, sobre as
Essa música que a gente vai cantar agora, ela há pouco tempo atrás vinha sendo cantada nos prédios, nos condomínios, as pessoas iam para as janelas, para as varandas e cantavam essa música com a voz bem alta. E a gente pode fazer isso agora. Vamos cantar com toda alegria, declarar essa grande verdade através da letra dessa música. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Bom dia, meus irmãos. Vamos escutar o que Deus tem preparado para a gente essa noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que a gente pode falar contigo. Senhor, obrigado que estamos tendo esse culto, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Senhor, te pedimos, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações para que possamos entender Sua voz, Senhor,
ouvir, praticasse, cumprir tua vontade. Esse é o nosso pedido, nossa oração. Em nome de Cristo, amém. Bem, o texto se encontra lá em Mateus 14, versículos 22 a 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Perguntando-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Um dos textos que eu acho mais bonitos, gostosa leitura, simples de entender o que está acontecendo. E é sobre ele que a gente vai discorrer hoje. É sobre ele que a gente vai conversar um pouco. Você vê que ele começa no versículo 22, assim, logo a seguir, né? O logo a seguir do que, né? Jesus tinha acabado de sair de férias, mais ou menos um retiro espiritual com os seus discípulos. Era um descanso merecido, né? Eles viviam de um lado para o outro, curando, pregando. Talvez os discípulos estivessem cansados. Eles acabaram de receber a notícia da morte de João Batista, que foi degolado na prisão em Maqueróis, por ordem de Herodes, aquela situação com Herodias também. E a gente vê em Marcos 6, que é um texto paralelo, que diz assim: e ele, Jesus, né, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, as multidões seguindo Jesus. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Então eles vieram para cá, justamente para descansar. Só que quando eles chegaram aqui, já tinha uma multidão esperando. Uma multidão faminta, sedenta por Jesus, esperando Jesus e seus discípulos justamente para serem curados e ensinados por ele. Então Jesus, o que você poderia esperar, né? Se Jesus convidou os discípulos para um retiro, ele ia despedir a multidão e ia, né, prosseguir com o descanso. Mas não, ele se compadece das multidões e cura os enfermos. É aquilo que a gente sabe que Jesus sempre faz. E nesse momento a gente tem a multiplicação de pães e peixes, justamente para alimentar aquela grande multidão que encontrou Jesus e seus discípulos no deserto. Outra coisa do versículo 22, aqui ainda falando da introdução, né? Jesus compeliu os discípulos a embarcar enquanto despedia as multidões. Ele tira os discípulos do meio da multidão e ordena, ordenar que eles entrem no barco para o Mar da Galileia, para ir para outra região. Só que não entra no barco com eles. Jesus manda os discípulos na frente e fica para trás, para despedir as multidões e depois para orar. A intenção aqui, eu não sei se vocês percebem, mas toda vez que a multidão se aglomera em torno de Jesus, tem uma tentação muito grande de fazer Jesus um rei político. E talvez Jesus quisesse livrar os discípulos de passar por essa tentação. Talvez eles não estivessem prontos ainda para enfrentar aquela multidão. Talvez eles pudessem cair na própria tentação de achar que Jesus deveria tomar o poder. Então Jesus manda os discípulos irem para o barco, claro, já sabendo no seu coração, sabendo no seu íntimo da tempestade, e vai orar. Despede a multidão e vai para outro lugar orar, interceder por aqueles discípulos na hora da provação. Aí você repara, né? Para começar comigo. Os discípulos foram convidados para um retiro espiritual com Jesus, porque estavam cansados, não tinham tempo para comer,
tinham acabado de saber da morte de João Batista. Quando eles chegam no lugar do retiro, está cheio de gente, trabalho para eles fazerem juntamente com Jesus. Depois de trabalharem o dia inteiro com aquela multidão, Jesus vai e ordena que eles vão na frente, vão embora na frente, porque Jesus ia ficar ali com a multidão e ia ficar orando. Então acho que o mínimo, né, o zero que esses discípulos podiam esperar uma viagem tranquila para casa, né? Ir para casa com calma, ir para casa e chegar em casa com segurança. É interessante isso porque não é o que acontece. Justamente nesse retorno para casa, os discípulos vão ser assolados por uma terrível tempestade. Vou ler de novo com vocês, versículos 22 a 24, para a gente discutir o primeiro ponto. Logo a seguir, compeliu Jesus, como eu disse, né, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A vida cristã, nesse primeiro ponto aqui que a gente vai falar, chama assim: as tempestades da vida chegam. A vida cristã não se desenrola numa redoma, numa estufa, a gente não é protegido dos problemas. As tempestades vêm para todos, seja você pobre, rico, branco, negro, crente, não crente. Tempestades são inadministráveis, não tem como você administrar, e também são pedagógicas, embora sempre são ruins, né? Ninguém gosta de passar pela tempestade, pela tribulação. As tempestades chegam para a nossa vida até quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Na verdade, se a gente for olhar na Bíblia, a gente vê Deus trazendo tempestade quando a gente está fazendo coisa certa e quando a gente está fazendo coisa errada. Tem tempestades que vêm em resposta à nossa desobediência, em resposta ao nosso pecado, que Deus usa para nos corrigir, nos trazer de volta para o centro da sua vontade. E há tempestades também que acontecem quando a gente está fazendo a coisa certa, a vontade de Deus, orando, cantando, e elas vêm na nossa vida para que a gente possa crescer em santificação, para o nosso aperfeiçoamento. Lá em Jonas, vou dar um exemplo desse tipo de tempestade aqui. Jonas 1 a 4, todo mundo conhece a história de Jonas. Vou ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Passando o ônibus aqui. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você vê, Jonas está aqui, Nínive está para cá, Tarsis está para lá. Ele pega um barco para ir para a direção contrária para onde Deus mandou que ele fosse, e Deus manda uma tempestade para colocar Jonas no rumo certo. Aqui é um exemplo de uma tempestade que vem por desobediência. Bem, e por obediência, além dessa que a gente acabou de ler, antes disso, na verdade, os discípulos já tinham passado por uma tempestade, o mar já tinha sido acalmado por Jesus naquela situação. Isso está lá em Mateus 8, que eu vou ler também para vocês. Então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui foi uma tempestade, alguns capítulos anteriormente, que Jesus estava dentro do barco junto com os discípulos, embora estivesse dormindo, e vem a tempestade, os discípulos vão e pedem a ajuda de Jesus. Então eles já sabiam que Jesus tinha o poder para acalmar a tempestade. Só que nessa agora que a gente leu, de Mateus 14, Jesus não está com eles. Então o propósito é ensinar que Jesus tem poder para acalmar as tempestades, até quando ele não está fisicamente com a gente. Isso era uma lição que era muito importante
dos discípulos e de nós termos também, porque em breve os discípulos não iam ter mais a presença física de Jesus. Jesus não estaria mais dentro do barco com eles, depois que ele fosse morto e ressurreto, assunto aos céus. E é a situação que a gente vive. Jesus não está aqui fisicamente com a gente tem acesso a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo que habita no nosso coração, mas nós não vemos fisicamente Jesus. Então nós temos que aprender a depender e saber que Cristo está intercedendo por nós até quando nós não estamos os vendo com os olhos físicos. Então Jesus está testando a fé dos discípulos nessa distância, nessa separação física que eles estavam tendo ali. O problema da tempestade é que conforme o tempo vai passando e Jesus não vai vindo para socorrer os discípulos, eu acho que a tempestade ela vai crescendo dentro da gente também. Os discípulos eles passaram muitas horas lutando contra o mar. Se você reparar que eles foram despedidos no cair da tarde ali lá para umas 6 da tarde, e ficaram remando contra a maré até Jesus vir na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite vai estar lá pelas 3 da manhã, né? Se foi no comecinho da quarta vigília. Os judeus dividem a noite, né, em 4 períodos de 3 horas. De 6 às 9 a primeira vigília, de 9 à meia-noite a segunda, de meia-noite às 3 a terceira, e a quarta vigília começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã, completando essas 12 horas das 4 vigílias da noite. Eles, então, ao cair da tarde, entraram no barco, e só na quarta vigília da noite, 3 da manhã, que Jesus vem socorrer. Talvez aqui a tempestade dentro do coração dos discípulos estivesse maior até do que a tempestade do lado de fora, que estava açoitando o barco. Cadê Jesus? Por que Jesus não está aqui? Por que eu estou sozinho aqui no Mar da Galileia? Interessante, o Mar da Galileia era muito conhecido, tá? Era trivial para os discípulos. Todos eles praticamente eram da Galileia, se não me engano, só Judas, o traidor, que era do sul, era da Judéia. Então eles conheciam. O Mar da Galileia, se você ler na Bíblia, praticamente tudo que a gente vê aqui nos evangelhos é nesse mar que acontece, quando está falando mar, né? Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Quinerete, não sei como diz, você vai ver mais no Velho Testamento chamando assim, é o mesmo lugar. É aquele mar que fica em cima, assim, na Galileia, desce o Rio Jordão e chega o Mar Morto aqui embaixo. Só que aquele mar que era trivial para eles, dia a dia, né? Pescadores, né? Estavam sempre no mar, estava diferente naquele dia. Jesus não estava com eles e os esforços deles de remarem contra a maré também não estavam dando solução. Aquela tempestade estava diferente. Aquela tempestade estava assustando aqueles discípulos e eles não iam conseguir vencer aquela tempestade sozinhos. Imagino, foi o que eu falei, o coração dele já açoitado pelas dúvidas, pelas perguntas, porque às vezes a demora de Jesus, a aparente demora de Jesus, deixa eu me corrigir, faz a gente duvidar, faz a gente pensar bobagem. Um caso muito interessante disso a gente pode ver em João 11, que é a ressurreição de Lázaro, né? A história é linda, todo mundo conhece a história de Lázaro, mas quando a gente pega pela perspectiva de Marta e Maria, é um pouco complicado, eu fico me colocando no lugar delas. Assim que Lázaro adoece, Marta e Maria mandam um recado para Jesus. João 11, 3, está enfermo aquele a quem amas. Então essas irmãs tinham certeza que Jesus ia socorrê-las. Jesus está curando o mundo inteiro, está curando todas as pessoas que ele nem conhece, não vai curar Lázaro, que ele ama. Então o tempo passa, Jesus não vem e Lázaro morre. Nem para o enterro Jesus chega. 4 dias passam do sepultamento de Lázaro, né? Não tem enterro, né? Do sepultamento de Lázaro. E quando ele chega, Marta olha para ele e exclama, né? Também está em João 11, aqui no versículo 21. Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Você vê que aí o coração de Marta está bem explícito. Ela está chateada que Jesus não veio ao encontro das necessidades delas. É interessante porque o propósito de Jesus nunca foi curar
Lázaro, sempre foi ressuscitar Lázaro, um milagre muito maior, por assim dizer, do que mais uma cura de um enfermo. A fama daquele milagre vai espalhar por toda a região. Até quando Jesus parece que não está com a gente, até quando parece que ele está longe da gente, ele não está, ele nem é indiferente ao nosso drama, às nossas dificuldades, à nossa tribulação, a essa quarentena. Jesus não está longe, ele está pertinho da gente, ele mora no nosso coração através do Espírito Santo. Não tem como ele estar indiferente, ele está intercedendo por nós o tempo todo junto ao Pai. Ele continua fazendo isso hoje em dia. A gente não está sozinho na tempestade, remando contra a maré, contra um mar que está pronto para nos afogar. Não é assim que Jesus age. Jesus está sempre esperando um momento certo para chegar e nos transformar e nos ajudar e fazer com que a gente tenha uma compreensão maior, melhor de quem Ele é. O segundo ponto está nos versículos 25 a 26. Nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Vou ler 25 e 26 de novo. Na quarta vigília da noite, eu já falei lá pelas 3 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. É interessante, Jesus poderia ter vindo no primeiro momento, na primeira vigília da noite, 5 minutos depois do mar se agitar. Por que Jesus não faz isso? Porque não quer. Jesus não quer isso. Ele queria justamente provar a fé dos seus discípulos, provar a confiança nele, para que eles pudessem crescer com aquela situação. Mas quando a gente pensa que a causa está perdida, quando não tem mais esperança, quando a gente acha que o barco vai virar, Jesus surge no horizonte. A gente precisa decretar essa falência dos nossos recursos humanos. A gente precisa decretar que a gente não consegue se salvar sem Cristo. Se a gente não consegue se salvar sem Cristo nem de um mar agitado, que dirá do inferno, que dirá dos nossos próprios pecados, do nosso interior, do nosso coração mau, pecaminoso, nosso coração duro, dos nossos ódios, das nossas mentiras, da nossa falta de amor, da nossa falsa humildade, do nosso falso moralismo. Posso continuar aqui declamando a depravação total, a exaustão. Mas não vou fazer, você sabe, teu coração é igual ao meu, tão pecaminoso quanto o meu, tão duro quanto o meu. A gente precisa de Jesus para se tornar mais parecido com Ele. Apenas com essa experiência, só com essa experiência aqui, aqueles homens aprenderam preciosas lições em relação a depender de Deus e da sua provisão, sabendo que Cristo sempre está cuidando da gente até quando a gente não está vendo fisicamente. Tem uma frase aqui, eu gosto muito de estudar pelos livros do Hernandes, né? Vocês sabem disso, né? Deixa eu pegar um aqui atrás para mostrar para vocês. Esse aqui é o de João, por exemplo. Da série de comentários expositivos. Sempre eu estou estudando algum livro do Hernandes em relação a algum livro. Esse daqui está no... Logicamente, isso aqui eu estudei pelo livro de Mateus, né? E tem uma frase que ele coloca de um teólogo, não sei se é um teólogo ou um escritor, não me lembro, William Cowper, não sei também como fala, mas eu gostei muito da frase: por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Ou seja, por trás de toda situação, toda tribulação, toda provação trazida pelo Senhor para o nosso crescimento, o que está? Está a face sorridente do nosso Mestre. E só quer que a gente aprenda com essa situação, que para a gente é o fim do mundo. Para a gente toda tribulação parece que a gente vai morrer. Mas para Deus, na perspectiva de Deus, a gente continua seguro nas mãos dele. Bem, então depois de remar cerca de 9 horas, 9 horas remando contra a tempestade, aqueles homens deviam estar esgotados, né? Sem esperança nenhuma mais, nas forças deles, né? Mas na hora mais escura, lá no horizonte, quem aparece? Jesus. Jesus vem andando sobre as águas em direção a eles. E aqui é uma lição, a Bíblia inteira vai falar sobre isso. Nós não somos salvos da tribulação, nós somos salvos na tribulação. A gente não é salvo
da fornalha fumegante, é na fornalha que a gente é salvo. Na cova dos leões, não da cova dos leões. Na prisão, não da prisão. Inclusive nós somos salvos, né, na verdade, na nossa morte, não da morte. A gente vai morrer, certamente. Claro, a menos que Cristo volte enquanto nós estejamos vivos no nosso tempo. Mas, via de regra, todos nós vamos morrer. E ali nós somos livrados dos sofrimentos do mundo. Na morte, não da morte. Morreremos com certeza. Que honra, né? Quantas pessoas tiveram a honra de se tornarem mártires cristãos, morrerem pela causa do Evangelho. É interessante que quando os discípulos veem Jesus vindo na direção dele, eles se assustam e exclamam, é um fantasma. Olha, eu não culpo os discípulos não, tá? Quando eu era mais novo, eu podia falar, poxa vida, Jesus está vindo na direção deles, como é que eles não reconhecem o Mestre? Eles estão lhe clamando, como eles não conseguem enxergar? Mas se você for bem criterioso, se for pensar bem na sua vida, quantas vezes Jesus já veio com a solução para a gente e a gente atribuiu isso a outra coisa. Atribuiu ao acaso, atribuiu à sorte, atribuiu a ajuda de alguém e não enxergou que quem está vindo é Jesus. Jesus não é um fantasma, não existem fantasmas, né? Aqui tem um quê de superstição também dos discípulos. Mas eu não culpo. Realmente, quando a gente está com medo, quando a gente está dominado pela ansiedade, quando nossos recursos acabam, não é absurdo você ter uma visão errada do Mestre. Quando diz que não é absurdo, eu quero dizer que é compreensível, não estou dizendo que é certo. Porque os discípulos deveriam ter reconhecido, nós devemos reconhecer Jesus quando ele vem na nossa direção. É o mínimo, né, que a gente tem que fazer. Mas eu consigo entender que naquela situação de tribulação eles podiam ter ficado de fato confusos em relação a isso. E o que Jesus andar sobre as águas mostra pra gente? Aqui tem duas coisas que são dignas de destaque. Aquelas ondas eram maiores que os discípulos, eram maiores que o barco. E Jesus, quando anda por cima delas, está dizendo uma coisa muito simples para eles. Problema nenhum é maior do que eu. Nenhuma dificuldade da vida, por maior, por mais assustadora que possa parecer, não é maior do que Jesus. Jesus coloca nossas dificuldades debaixo dos seus pés. Isso aqui é uma demonstração do poder de Jesus para os discípulos entenderem. Mais uma vez, Jesus é pedagógico e paciente. Ele explica de novo a mesma coisa. Olha, eu sou maior que a tempestade. Os ventos me obedecem, o mar me obedece. Jesus vem caminhando. Isso daqui que está assustando você está debaixo dos meus pés. Não escapa a minha soberania. E uma outra coisa que a gente pode pensar, que eu gostei muito também de ler, Jesus faz da própria tribulação uma estrada, um caminho para chegar até os discípulos. Olha que interessante. Jesus usa a adversidade, usa o sofrimento, usa a tribulação, a dor, para chegar até nós. Muitas vezes nós somos no nosso orgulho, na nossa autojustificação, na nossa, aquele ego inflado que às vezes nós como crentes erradamente cultivamos, nós endurecemos e fechamos os caminhos para Jesus vir até nós. O coração soberbo afasta Deus. Mas na tribulação, no medo, na desesperança, quando a gente está ali tomado pela situação, Jesus usa essa situação como estrada para chegar até nós. Isso é muito interessante, porque a gente vê o valor do sofrimento. O sofrimento, ele lembra a gente o nosso real tamanho. A gente é pequenininho diante das tempestades do mundo, muito mais diante... Opa, saí da tela aqui. Muito mais diante do nosso Senhor. Naum 1:3 vai dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ou seja, Jesus ele não se faz de rogado, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, né? Antes se esvaziou assumindo a forma de servo. Então Jesus ele está disposto a andar por cima dos nossos problemas, justamente para chegar até o nosso coração.
problema é que na nossa ansiedade a gente se assusta e acha que Jesus é um fantasma. Isso é um grande problema. Até quando ele está vindo na nossa direção para nos ajudar, a nossa visão é obscurecida pelo nosso próprio pecado. E o terceiro ponto, nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Aqui eu vou ler os versículos 27 a 32 de novo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Muitas coisas interessantes aqui. A primeira palavra de Jesus aqui não foi dirigida ao vento, nem ao mar, e não tem nada a ver com acalmar a tempestade. Mas a primeira coisa que Jesus fala é acalmar os discípulos. Jesus reconhece a tempestade dentro do coração dos discípulos, dentro do coração de cada um de nós. A tempestade da alma pode ser mais avassaladora do que a tempestade física ali que estava quase virando o barco. Jesus vai dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso aqui ele vai corrigir muitas coisas. Tende bom ânimo, talvez o ânimo, talvez não, mas certamente o moral aqui dos discípulos estava bem lá para baixo, né? Porque eles são homens do mar, mas não conseguem ganhar da tempestade. Estão ali remando há 9 horas e ainda assim não conseguem resolver o problema. Tende bom ânimo, discípulos. Eu estou aqui, vai passar, diz Jesus. Eu aqui parafraseando, né? E Jesus cura o medo dos discípulos. Estavam assustados, né, pensando que ele era um fantasma. E como ele vai curar isso? Ele vai simplesmente se apresentar: sou eu. Não é um fantasma, sou eu, Jesus. A presença de Jesus, ela destrói o medo. Quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, Deus encarnado, não tem espaço para o medo na nossa vida. Não tem como a gente achar que ele é um fantasma mais, depois que ele se apresenta para nós. E ele ainda termina: não temais. Além dele animar os discípulos, além dele curar o medo, ele corrige a visão dos discípulos. Não tenham medo, sou eu. E aí Pedro vai se dispor a andar com Jesus sobre as águas, vai pedir para ir até o encontro de Jesus. Jesus prontamente ele manda Pedro vir andar com ele sobre as águas. Porém Pedro, como todos nós, infelizmente, tira os olhos de Cristo e olha para os problemas. Ele olha para o tamanho das ondas, ele sente o vento, o frio. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, a gente afunda. Porque o que nos mantém andando sobre as águas é justamente olhar para Cristo. Cristo habilita os seus discípulos a andar também por cima dos seus problemas, pelos problemas da vida. Sabe como águia nós seremos? A gente canta, está lá em Isaías também. A águia voa por cima da tempestade, ela usa a tempestade para subir. Em Cristo nós somos capacitados a andar por cima dos nossos problemas também. Mas não porque nós somos maiores que os nossos problemas, mas porque Cristo é maior. E enquanto nós estamos com Cristo, em Cristo, nós vivemos como um vencedor. Quando a gente tira os olhos de Cristo, nós estamos sozinhos. Nós estamos dependendo das nossas próprias forças. E depender das nossas próprias forças é submergir. É questão de tempo, até nossas forças falharem. O que a gente não pode fazer é perder o foco, tirar os olhos de Jesus e olhar para os problemas. Tirar os olhos de Jesus e olhar para o coronavírus. Tirar os olhos de Jesus e deixar esse ambiente, essas mortes, tantos queridos nossos que estão sendo assolados por isso. Estou falando que você não pode olhar para eles, que você não pode ficar triste até pelas coisas que estão acontecendo. Não seria humano você não se entristecer pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas o nosso foco principal, a nossa visão, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar o tempo inteiro em Jesus. Senão a gente afunda.
senão a gente vai ser sugado pela ansiedade, pelo medo, pela dor, pela dúvida, pelo engano. A gente vai achar que a nossa esperança está numa vacina, que a nossa esperança está num governo, num plano de governo, que a nossa esperança está no homem, em qualquer outra coisa. Mas a nossa esperança firme, fiel, tem que estar em Jesus. Ele é poderoso para acalmar a tempestade externa e a tempestade interna. Ele é poderoso para acabar com esse coronavírus na hora que Ele quiser e também para acalmar o nosso coração diante disso. Lembra que eu falei que antes de Jesus curar a tempestade, antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele acalma o coração dos discípulos. A primeira palavra não é para os ventos. Na verdade, não vai ter nenhuma palavra para os ventos aqui nessa passagem. Mas a palavra de Jesus é dirigida ao coração dos discípulos para eles se acalmarem. Primeiro Jesus acalma, trabalha no nosso coração, e depois Ele nos livra do que está nos assolando. Talvez esse seja o tempo ainda de Jesus ensinar para a igreja dele sobre ansiedade, ensinar para a igreja dele sobre depender dele, mesmo quando Ele não está fisicamente do nosso lado. Talvez seja tempo ainda da igreja crescer em santificação antes de sermos livrados dessa tempestade. Muito embora eu tenha dito, né, lá no começo, e vale sempre reforçar, nós somos livrados do mal em qualquer situação, até quando parece que nós perdemos, ou seja, até quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente vai estar com Jesus. Isso não deveria ser motivo de medo no nosso coração, mas eu entendo que seja. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de deixar nossos familiares aqui, mas nós temos que não deixar esse medo dominar a gente, não deixar essa tempestade engolir a gente no nosso coração, senão a gente vai ficar refém da ansiedade, a gente vai ficar refém da falta de confiança em Deus. Confiar em Deus não é só confiar que Deus é poderoso para nos livrar, é confiar que Deus é poderoso para, ainda que nós morramos, Ele vai cuidar das nossas famílias, Ele vai cuidar da nossa igreja, Ele vai cuidar dos seus. Jesus sempre vai cuidar dos seus, independente se nós estamos ou não aqui para ver com os olhos físicos essa obra sendo feita. E aqui eu quero concluir. O versículo 33 é a conclusão da tempestade. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu vou ler também o 32, que faltou eu falar isso. Subindo ambos para o barco, Pedro e Jesus, cessou o vento. Simples assim. Jesus nem fez muita coisa, mas quando Jesus nem fez muita coisa assim, visualmente falando, né? Ele sobe no barco com Pedro e a tempestade acaba. Esse é o poder de Jesus. Jesus não precisa falar nem fazer nada, muito embora às vezes Ele fale e faça, mas qual necessidade tem disso? Nenhuma. Jesus só de pensar, só de querer, na verdade, o nosso problema acaba. Quando a lição é aprendida por nós, Jesus tira a gente daquela tribulação. Então, a nossa conclusão, né, foi o que leu em 33. Os discípulos que estavam no barco o adoram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Qual o fim da prova? Por que Jesus permitiu aquilo na vida dos discípulos? Porque Ele permite que nós passemos por situações difíceis como a gente está passando agora. É simples. Para que a gente reconheça a sua grandeza e para que a gente o veja como Ele realmente é, filho de Deus, e tenhamos a vontade, o ímpeto de o adorá-lo verdadeiramente. Você vê assim, Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Para a gente ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Por isso que a prova vem. Por isso que Deus traz a dificuldade para a gente que cresça em santificação e no conhecimento dele mesmo. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Esse é o nosso alvo. Essa é a santificação. Continuar tentando parecer mais com Cristo o tempo todo. A tribulação ela é um meio, tanto para a gente ser repreendido, né, como eu falei, para a gente, quando a gente está no erro, ser disciplinado por Deus, quanto para a gente crescer, ser aperfeiçoado quando a gente está fazendo a coisa certa. Por isso que talvez essa tribulação do coronavírus seja uma coisa para você, outra coisa para mim.
seja uma coisa para os nossos pais, outra coisa para os nossos filhos, seja uma coisa para o mundo e uma coisa para a igreja. O que a gente vai tirar disso como lição? A gente deve vigiar para que no meio da tribulação a gente não olhe para a solução e ache que é um fantasma. É outra aplicação que a gente pode fazer do texto, não confundir o socorro de Jesus com qualquer outra coisa que seja uma superstição, seja uma obra do acaso, seja uma coincidência. Nossa, se existe coincidência, não existe providência. Uma coisa anula a outra. Ou Deus é soberano, ou Ele não é. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a nossa visão de Jesus nesse mundo. Jesus corrige essa visão, tira de nós o medo, acalma a tempestade. É interessante quando Pedro está afundando e prontamente, imediatamente, ele tira Pedro ali do afogamento. Ele não deixa o discípulo naquela situação de morte por muito tempo. E assim a gente conhece o nosso Mestre, assim a gente conhece o Senhor. Ele se faz conhecer. Ele diz, não temais, sou eu. Não foram os próprios discípulos que, conforme Jesus foi chegando mais perto, eles foram reconhecendo que não era um fantasma. Não. Se Jesus não se revelar para nós, a gente vai passar a vida inteira achando que ele é um fantasma, achando que ele é qualquer outra coisa diferente do Filho de Deus. Mas Cristo chega até nós e diz, olha, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eu queria concluir dizendo isso para vocês. A tempestade é grande, a tempestade assusta, a gente parece que está remando contra a maré já há muito mais de 9 horas, só de quarentena a gente já está indo aí para mais de 2 meses. Então, meus irmãos, Jesus se revela como aquele que é maior que a tempestade, como aquele que tem poder para acalmar a tempestade, externas, tribulações e também internas, as nossas dúvidas. Creia nisso. Tenha certeza que Cristo é maior que seus problemas, que Cristo é maior que qualquer outra coisa, Ele é grande, infinitamente maior que qualquer outra coisa que possa existir, porque qualquer coisa que possa existir foi criada por Ele. Como Ele não vai ser maior do que uma coisa que Ele mesmo criou? Então vamos depender de Jesus, vamos ter certeza de que Ele está no barco com a gente, ou que Ele está intercedendo por nós a caminho da nossa salvação. Sempre nós estamos seguros em Cristo, sempre nós estamos nas mãos de Deus. O que a gente tem que fazer é confiar, continuar orando, continuar crendo, continuar louvando, continuar intercedendo pelos outros, continuar pregando as boas novas de salvação, continuar adorando o nosso Deus e tendo a certeza que em tempo oportuno Ele vai vir na nossa direção andando sobre as águas, nós podemos andar com Ele e a tempestade com certeza vai ser acalmada. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero então, em nome da nossa igreja, desejar você uma semana muito abençoada. Que o Senhor esteja te amparando, segurando você pela sua mão poderosa e te conduzindo, te orientando e te fazendo vencedor em todos os momentos da vida. Nós vamos orar nesse momento e vamos receber a bênção do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos muito, Senhor, por este culto abençoado, Deus, pela mensagem, pelos cânticos, pelas orações, por tudo de bom, Senhor, que Tu nos concedeste através deste culto. Fica conosco, Deus, e dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana de testemunho e de vitória, Senhor, na Tua companhia, em nome de Jesus. E que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bondoso do nosso Deus Criador, que a alegria, a orientação e a presença do doce Espírito Santo de Deus estejam com os irmãos presentes, com os irmãos ouvintes, participantes deste culto e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje pelos séculos dos séculos. Amém.